o conforto dentro do ambiente de trabalho, porque isso vai trazer mais produtividade. É a segurança para ti. Teu dia a dia, imagina tu é responsável por uma família, daí tu fica 4, 5, 6 meses sem trabalhar. A sociedade, ela tem mudado, ela tem tido novas exigências, os líderes também. E aí, a partir daí, a gente precisa, para poder gerar uma mudança de comportamento, a primeira coisa que a gente precisa gerar no ser humano é a consciência. Começa agora o Egos Talks, Gestão que Conecta. Espaço criado para empresários, líderes e pessoas que querem evoluir em seus processos no seu dia a dia. Aqui a gente conecta gestão, pessoas e vida real. Meu nome é Jonathan de Lima, sou sócio-diretor da Egos Consultoria e fundador do Egos Talks, Gestão que Conecta. Antes de mais nada, gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros que já estão aí conosco já no nosso terceiro episódio, inclusive com novos parceiros aí. Estamos aqui agora com um ambiente novo, né? No ambiente da Like Vídeos, um espaço feito para podcast. Agradecimento especial ao Diegão aí da Like Vídeos também. Mas o nosso agradecimento agora para os nossos parceiros, então. Primeiramente, agradecer a Etus, que está sempre conosco nos nossos grandes projetos. A gente está com eles também nos grandes projetos deles. Uma empresa que trabalha com máquinas automatizadas, que vai muito ao encontro do que a gente faz no nosso dia a dia. E vamos falar muito sobre isso hoje, né? No nosso episódio de hoje, que é sobre segurança no trabalho e o quão importante é você estar com empresas que estão preocupadas com isso também. E a Etus está enquadrada em todas as normas, né? Com toda a preocupação dentro disso. Também um agradecimento especial à ANAC Comunica, toda a nossa gestão, toda a nossa comunicação interna da Egos Consultoria é feita pela ANAC Comunica. Isso vai estar aqui agora no descritivo do vídeo também, o @ deles para seguir eles no Instagram. Outro parceiro, nosso grande parceiro é a Lazo Digital, que é responsável pela nossa comunicação, pelo nosso tráfego pago. E gostaria também de fazer agora um agradecimento especial ao nosso novo parceiro, a Empório Gastro. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho aí. Obrigado por tudo, meu amigo. Vamos lá, então? Vamos lá. Hoje a gente vai falar... Eu vou ler um pouquinho, gente, porque esse tema é importante. Eu não quero errar uma palavra aqui, para que a gente deixe mais confortável ainda esse ambiente, tá? O tema hoje é extremamente importante. Muitas vezes, ele não é tratado com tanta profundidade, né? A saúde mental no trabalho e o comportamento seguro. Porque quando a gente fala de segurança, não estamos falando só de equipamento ou norma. A gente também está falando de pessoas. E no último episódio a gente falou muito sobre pessoas. E agora a gente vai falar sobre pessoas no ambiente de trabalho. Quero fazer agora, então, boas-vindas à nossa convidada do dia, Aline Pellegrini Oddi. Aline, me permite que eu vou ler o teu currículo aqui, que ele é vasto e ainda esquecemos algumas coisas. Se eu esqueci, me permita desculpas agora, certo? A Aline, então, ela tem 36 anos, é tecnóloga e engenheira ambiental, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, Ergonomia e Docências, além de técnica em Segurança do Trabalho. São mais de 18 anos de experiências. Eu conheço a Aline há uns 14 anos, mais ou menos. Ela já estava na área, ela já estava olhando até quando a gente estava se comportando, ela olhava a segurança nossa no dia a dia. Ela atuou durante 10 anos no chão de fábrica, então ela vem da teoria para a prática. Hoje muitas pessoas, né, Aline, vêm da teoria dos cursos, das graduações, mas a prática é totalmente diferente. Em 2024, ela migrou para a consultoria, né, evoluindo de coordenadora para gerente. Em 2025, deu um passo importante, abrindo sua própria empresa, atuando em cursos de NRs e consultoria em gestão de SST. Agora, em 2026, além de consultora, né, assumiu a gestão da Like Vídeos, onde é que nós estamos aqui também. Ela está se desafiando cada vez mais, né, gente? Assumindo mais coisas, mas tudo bem. Também coautora, deixa eu pegar aqui o livro, coautora do livro Tratado de Lições Aprendidas em SST. Aqui, ó. Ela estava me falando um pouco sobre o livro, depois a gente vai falar mais um pouco sobre ele. Aline, bem-vinda. É um prazeraço ter você aqui comigo, né? No primeiro episódio na Like Vídeos, nessa nova estrutura aí que a gente pretende cada vez melhorar ela mais. Muito obrigado por ter aceitado o desafio. Então, te apresenta aí. Eu já te apresentei, mas eu quero te apresentar um pouquinho antes de a gente começar as perguntas. Perfeito. Aí, a sabatina. É verdade. Não, muito obrigado. Eu é que agradeço.
de coração, e para mim é um prazer enorme, né, a gente poder inaugurar esse espaço aqui da Like Vídeos com o podcast, com vocês, né, fiquei muito feliz com o convite, e acho que o tema é super relevante para a gente disseminar mais essa cultura que a gente está falando de segurança do trabalho, é um tema muito atual, que é um assunto que demanda muito das empresas, dos empresários, e a intenção hoje nossa é focar nesse assunto para que a gente possa trazer o conhecimento tanto para os empresários quanto para os trabalhadores. Então eu vejo que é algo que a minha experiência aí de 18 anos, de ter começado várias vezes do zero, pegar situações de indústrias onde realmente não tinha procedimento, precisava implementar EPI, toda a gestão de segurança do trabalho, então me traz esse know-how, né, para poder, de fato, trazer um conhecimento e poder auxiliar outras empresas, outros empresários. Legal. Então vamos quebrar o gelo, já vamos para a primeira pergunta, vamos lá, bora lá, água, bora lá. Molha a palavra aí que a gente vai começar. Aline, quando a gente fala em segurança do trabalho, muita gente pensa só em regra e obrigação. A gente vinha falando agora nos bastidores aqui sobre isso, né? E mesmo assim as pessoas não olham para as regras e nem para as obrigações do seu dia a dia. Mas, quanto isso mudou nos últimos anos? Pegar um pouco do histórico, né? No passado a gente só falava realmente sobre regras e obrigações, né? Usa o tampão, né? Usa máscara. Mas o quanto isso mudou agora, nesse período atual que a gente vem vivendo aí, as evoluções dos nossos anos? Inclusive, no mês passado, foi divulgado, então, no dia 28 de abril, é o Dia Mundial de Segurança do Trabalho, né? E foi divulgado pelo Ministério do Trabalho que em 2025 o Brasil atingiu um novo recorde de acidentes de trabalho. Ou seja, o histórico, o estatístico, ele nos mostra que isso não vem melhorando, isso vem piorando. E aí, se a gente olha num panorama onde as normas, através da portaria 3214 de 1978, onde foi divulgada as primeiras 28 NRs, normas regulamentadoras, a gente tem 48 anos de norma. Vamos pensar num contexto geral, o quanto em 48 anos a gente consegue evoluir em segurança a partir das primeiras normas que foram criadas. Então é tudo ainda muito recente e eu acredito que ainda vai custar e nós vamos falar muito mais sobre o tema até começar a gerar uma mudança de cultura. Porque vamos lá, né? A gente já tem assim uma tendência do brasileiro ao jeitinho para várias coisas. Né? Então a gente ainda precisa evoluir muito mais nesse tema, porque realmente assim estamos engatinhando. Eu vejo que falta ainda muito caminho a ser trilhado, muito a ser falado, e quando eu trato nas consultorias e nos treinamentos é justamente para fomentar essa conscientização a respeito do tema, que ainda é bastante deficiente. E Aline, tu considera que hoje, né, pegando esses 48 anos, você falou, né, desde as primeiras das normas, você considera que hoje, atualmente agora, falando 2026, está mais humano a questão do olhar para a segurança do trabalho ou continua muito obrigação e regra? Na verdade, a partir desse ano, né, maio de 26, desse mês agora, né, vai entrar a nova NR1, na verdade, com as suas atualizações a respeito dos fatores de risco psicossociais, que entra muito a questão de saúde mental e os fatores humanos dentro do contexto do trabalho. Na verdade, a norma, a NR17, que trata sobre ergonomia, que é o tema que traz os fatores de risco psicossociais, ela já existe há bastante tempo. E agora, com a entrada dessa norma em vigor, onde, na verdade, ela já estava em vigor, porém, a partir de agora, o Ministério do Trabalho pode começar a autuar as empresas que não fizeram o levantamento dos fatores de risco psicossociais, tá? Então, ainda há uma resistência e há uma pressão muito grande das empresas em que a norma seja adiada. Porém, esses fatores de risco psicossociais, eles já impactam há muito tempo, e inclusive no financeiro da empresa. Porque se a gente for analisar uma pessoa que se afasta por problemas depressivos, transtornos de ansiedade, burnout, que é um assunto muito... Né, que é uma das doenças que entrou na lista de doenças do trabalho. Então, no momento que isso se faz parte, né, e um funcionário se afasta por mais de 15 dias, isso vai impactar no recolhimento e na tributação da empresa referente ao seguro-acidente de trabalho, ou seja, isso já está impactando no financeiro, só que não está sendo
não está tendo esse olhar. E o tema ainda saúde mental, ele é um tabu na sociedade, né? É algo que ainda... enfim, tem aquele distanciamento, né, de algo como se, isso é frescura, né, enfim, o trabalho, todo mundo tem que trabalhar, não importa, a gente sabe que existem ambientes tóxicos que podem levar ao adoecimento. E eu vejo que o que mais traz adoecimento no ambiente de trabalho é a desconexão, é não ver sentido naquilo que é feito. Além de outros fatores, que pode ser o assédio moral, pode ser demandas cognitivas, uma pressão no trabalho para ter que entregar, e aí tu deixa de lado o fator humano. Então, a gente ainda está nessa discussão, em algo que precisa ainda tem um certo distanciamento dessa vontade de realmente não, vamos olhar para isso, porque isso pode estar impactando no financeiro da empresa. Então, por isso é importante ter uma consultoria que possa direcionar, fazer o levantamento e conduzir a empresa com as melhores alternativas, porque amanhã depois isso vai impactar. E já está impactando, na verdade. Aline, vendo tu falar sobre isso, a gente vai, né, refletindo muitas coisas, assim. Me corrige se eu estou errado, tá? Mas o que me percebe na tua fala é que ainda nós estamos numa transição de antigas gestões para as novas gestões, né? É uma percepção que eu tenho muito no nosso nicho, que é a marcenaria. A gente percebe isso, né? A gente está muito naquela transição do pai para o filho, né? Aconteceu aquela gestão que era do vô para o pai, né? Pegando uma empresa familiar, tá? Mas usando essa analogia, do vô para o pai, que era um tipo de gestão que era muito mais na pressão, sim, muito mais cara, tem que fazer, tem que trabalhar até as 10 da noite, era uma obrigação. Eu tenho meu pai, que é hoje assim, cara, ele parece que se ele não tiver lá 5h30, 6 horas da manhã na empresa e não sair de lá 10 horas da noite, o dia dele não foi bom. Né? Por mais que ele não vá fazer nada naquele horário. Sim. Então, posso considerar que é isso, essa transição de gerações nas empresas, ou essa transição de gestões, da gestão mais antiga para a gestão mais nova, mais tecnológica, com a cabeça mais aberta, querendo trazer consultorias, porque a gente passa por isso também no nosso dia a dia, né? Posso considerar que seja isso um dos fatores de não ter evoluído tanto para o lado humano? Na verdade, assim, tem 2 pontos, né? O primeiro é que, de fato, os mais antigos, nossos pais, nossos avós, né? Eles tinham o trabalho como algo que deveria ser feito e não era algo difícil, era algo que tinha que ser feito, como uma obrigação. Né? E tem aquele que manda e tem aquele que obedece. Essas próximas gerações de agora não vai funcionar dessa forma, né? A gente vai ter que ter uma flexibilidade muito maior dentro do ambiente de trabalho, porque é uma demanda que vem das pessoas e vem de gerações também. Então, isso com certeza acaba impactando. O fator dessas novas gerações sim exigir mais, que se tem uma flexibilidade maior no ambiente de trabalho, sim, vai forçar com que as empresas se adaptem a esse novo modelo de gestão. Então, vai ser relacionado às duas coisas, né? Não só pela exigência e força de lei, como pelas demandas das pessoas. Legal. Hoje, Aline, aprofundando um pouco mais, tá? As empresas, então, elas estão mais reativas do que conscientes? Nas suas normas, nos seus dias, na forma de tratar a segurança do trabalho como um todo, tá? Tu acha que elas estão mais reativas? Elas estão fazendo mais por quando vai alguém fiscalizar? Ou elas estão conscientes que isso ali faz parte da saúde da pessoa? O que tu considera hoje? Claro. É que assim, se a gente for analisar as empresas de grande porte, normalmente elas já vêm trabalhando e já vêm se desenvolvendo em cima disso, né? Até por conta de toda uma estrutura, de pessoas e tudo mais. Agora, as de pequeno e médio porte, essas sim vão levar um pouco mais de tempo, porque ainda estão começando a se estruturar para poder gerar os lucros da empresa, trabalhando com os funcionários, a partir do momento que houver talvez algumas situações desconfortáveis, como por exemplo um acidente ou como algum custo que vai gerar para a empresa, aí ela vai começar a se dar conta que aquilo vai impactar negativamente no ambiente e talvez vai gerar uma mudança. E eu tô meio que quebrando os protocolos aqui, não Tudo tô seguindo certo. uma ordem aqui pra gente meio que se desafiar mesmo. Sabe que a gente tem nossos clientes das marcenarias e a gente dentro da área da consultoria da Egos, a gente tem um dos nossos produtos é o desenvolvimento de layouts produtivos.
E toda vez que a nossa equipe vai desenvolver um layout, a gente se preocupa muito com a ergonomia, com a segurança das pessoas, porque é algo que a gente vê como importante. E você falando dos pequenos e médios, que é os nossos clientes hoje, a gente vê que eles querem o layout para estar bonito, mas não para estar funcional ou estar seguro. Então, quando a gente desenvolve, desenha e entrega, acaba que por vezes, Aline, quando a gente vai retornar no cliente, o cliente diz, eu fiz assim porque o meu colaborador gostou mais, ou porque eu achei que ficou melhor. Mas por trás do que a gente desenvolve, hoje existe um estudo. A gente olha as normas, a gente entende as normas. Agora nos Estados Unidos mais até, porque nos Estados Unidos a gente tem algumas normas que elas não podem ser quebradas, né? A gente não pode ter uma máquina em frente a um quadro elétrico, por exemplo. Tem que ter um espaço de um corredor em frente a ele para poder ter o acesso a desligar qualquer coisa que aconteça. Aqui no Brasil a gente vê fio por baixo de máquina, por cima de máquina, junto com máquina. E quando a gente vai falando sobre isso, é aquela questão. Mas eu achei que ficaria melhor assim. Gostei do de vocês, mas achei que ficaria melhor. Mas a gente entende que não é sobre gostar ou não gostar. A gente respeita o melhor fluxo, mas também precisa respeitar algumas normas minimamente aceitáveis para esse mercado. Então, você falando sobre as grandes empresas, né, que não é o nosso dia a dia hoje nas grandes multinacionais aí, foi o teu dia a dia por 10 anos, né, dentro da operação de fato, realmente o caminho está longo, né? O caminho está longo para essas pequenas e médias. E ainda mais se tratando de marcenarias, pessoal. Vocês têm que dar um olhar para a segurança do trabalho, porque é perigoso, a gente não sabe o quanto a gente vai ter de custo, não é o custo de pagar uma indenização para o colaborador, mas é o custo operacional que tu vai ter se tu não olhar para isso, não olhar para a saúde mental deles. E falando de saúde mental, o quanto isso influencia hoje no dia a dia das empresas? 100%. Né? Um trabalhador, eu não digo que ele precisa estar sempre feliz, até porque a felicidade não é responsabilidade da empresa. Né, tem se confundido muito esses temas de que agora se fala muito, né, sobre saúde mental, que a pessoa tem que estar sempre feliz e que isso é uma obrigação da empresa. Não, nós temos vida adulta, né, e cada um faz as suas escolhas e vai buscar a sua própria felicidade. E essa responsabilidade ela não é somente da empresa. Claro, se a gente pegar um histórico, né, desde a pandemia, onde o trabalho foi levado muito para casa, um trabalho recluso, até que depois deu o boom novamente, os ambientes, as pessoas voltaram para o ambiente de trabalho e aí os acidentes voltaram a ocorrer, né? Então, assim, a gente vem de um histórico que, de fato, tem se trazido a responsabilidade somente para as empresas, mas não é bem assim, né? Então, a gente precisa olhar com um olhar cauteloso em cima disso. E quando a gente fala, aí aproveitando o gancho que tu trouxe, né, sobre o funcionário gostar assim ou assado, né, e existe uma norma a ser cumprida, dentro da parte de ergonomia, a gente avalia isso muito, né, o conforto dentro do ambiente de trabalho, porque isso vai trazer mais produtividade. Óbvio. Né? Então vai trazer o conforto, é importante a opinião do trabalhador sim, porque nós temos diferenças antropométricas, que são diferentes tamanhos de cada pessoa, então a gente vai avaliar o ambiente, a gente vai determinar mais ou menos uma média que atenda a maioria das pessoas, mas assim, alguns detalhes é para que o trabalhador ele se identifique com aquele ambiente. Que no final do dia ele não fique cansado, que no final do dia ele se sinta melhor. Né? E ergonomicamente falando, às vezes eles preferem não trabalhar assim, porque para eles é o dia a dia que foi por 15, 20 anos. Eu pego muito isso, né? Chego lá nas empresas, às vezes eu brinco que o dono da empresa tem a minha idade. Ele tem a minha idade, ele tem a idade de profissão que eu tenho de idade de vida. Né? Então a gente bate muito nesse encontro de gerações. E com isso, com certeza, a saúde mental ela tá mais propensa a tu ter acidentes no teu dia a dia de trabalho. E isso, Jonathan, é tão importante a gente falar sobre, que me vem em mente um caso que eu vivenciei, inclusive. Eu gosto desses exemplos para o pessoal ver que a gente não é teoria, né? A Aline é muito prática, vivenciou muitos momentos, né? Sobre isso eu indaguei ela no começo, a gente falou, Aline, tiver exemplos, pode falar. E esse exemplo, assim, é o que me marcou realmente, né? Porque todo acidente de trabalho que ocorre dentro de uma indústria, ele precisa ser investigado.
seja indústria, comércio, independente. É sempre indicado que se faça, porque a gente vai buscar identificar as causas e propor um plano de ação para que aquele mesmo acidente não volte a ocorrer, tá? Então, quando a gente faz a investigação, a gente indaga o funcionário, a pessoa que se acidentou, conversa com testemunhas, com o gestor de área e vai tentar identificar essas causas. E teve um fato que há uns anos atrás que ocorreu, que uma funcionária ela tinha recentemente retornado das férias. Antes dessa funcionária retornar das férias, a máquina dela estava funcionando, com os sensores de segurança, estava tudo funcionando. Só que quando ela retornou, existia um relé de segurança que tinha sido substituído numa outra máquina, ou seja, aquela máquina ela estava operando sem o relé de segurança, logo se ela abrisse a porta da máquina, o processo não ia parar. Ela tinha condições de mexer dentro da máquina. E então, passados dias ali, ela tinha retornado uma semana de férias, ela continuou o processo, não houve nenhuma comunicação para o mecânico, nem para o gestor de área, e a máquina continuou rodando e não se deu uma atenção específica para aquilo ali. Porque quando a gente tem algum sistema de segurança que não está operando, tem que ser comunicado imediatamente para que seja reparado, justamente para não afetar a segurança das pessoas. E aí, naquele momento, quando a gente indagou ela, o que aconteceu? Por que você colocou a mão na máquina em movimento? Ela não sabia dizer. Ela não sabia explicar. Ela não soube em que momento ela fez aquilo. E aí, conversando mais profundamente, ela disse que durante as férias, ela se separou do marido e perdeu um familiar. Então, foi aquelas férias, assim, piores possíveis. Era para descanso? O que era para descanso, ela passou por situações difíceis. Então, para você ver que totalmente a questão pessoal afetou ela. Então, ela fez o movimento de colocar a mão dentro da máquina, inclusive um desses dedos foi esmagado e ela teve que fazer uma cirurgia, né? O dedo não ficou 100% retinho, o movimento, né? Conforme tinha antes. Porém, enfim, ficou com o dedo, a gente conseguiu reconstituir, tudo certo. Só que ela não soube explicar justamente por esses fatores psicológicos e pessoais que acabaram afetando. Porque se a gente analisar, nós somos um ser humano único. Nós não temos como desligar uma chavezinha, não. Desliguei o pessoal e agora eu estou no trabalho. Por muito que se fale que deveria fazer essa separação, não existe isso. Nós somos um ser humano único. Então, a gente precisa entender, e aí, quais são as ações que a gente pode propor num cenário como esse? E começar a trabalhar isso. Aqui a gente resolve muito essas questões com diálogo. Talvez aquela funcionária, se ela tivesse comunicado o gestor, naquele momento, ela poderia fazer uma outra atividade mais leve, que talvez não de operação da máquina, porque ia demandar a atenção dela, porque a atenção é um dos fatores que mais afeta, né? Quando tu tá com a cabeça no mundo da lua e tu não tá prestando atenção lá. Então, quando você tem algum problema para resolver, é indicado ou libera o funcionário ou remodela ele, coloca ele numa outra posição, por um momento, por uns dias. Então, por isso que a gente precisa olhar os fatores humanos, porque isso não é indissociável, né? Nós somos passíveis de erros e aí, justo com isso, a gente tenta ajustar da melhor forma isso no dia a dia. E aí vem o encontro que a gente falou da transição de gerações, né? Quando esse olhar, se o gestor não está preparado para também a questão humana, né, que hoje o desenvolvimento humano eu acho que não é frescura, gente, né? Tu se conhecer ou conhecer a forma como tu tem que te comunicar com as pessoas não é frescura. Tu buscar esse conhecimento, né? No último episódio a gente falou muito sobre isso com o Gustavo Bender, muito sobre as pessoas, sobre como as pessoas devem lidar no seu dia a dia, né, com as suas próprias emoções. Isso não é frescura, gente, isso é autoconhecimento, é importantíssimo, porque se tivesse um gestor que tivesse autoconhecimento, soubesse ler, né, o dia a dia da pessoa, de repente antes, na volta das férias, chama o colaborador, conversa com ele, vê como é que foi as férias dele, se preocupa com o lado humano dele. De repente ele tinha matado essa charada ali no início, me separei do meu marido, perdi um familiar, bom, então, cara... não está bem. Não está bem, vamos ver, precisa mais alguns dias, ou vamos te colocar numa operação mais leve. É o que acontece no dia a dia, porque hoje as pessoas elas querem só resultado. Mas só que quando acontece um episódio como esse, o resultado cai por terra. Tudo que você conquistou daqui a pouco em 5, 6 meses de produtividade, tu vai perder durante um ano depois. Porque às vezes é uma operação super especial que tu não consegue colocar uma reposição rápida, né?
Você já respondeu o que eu ia te perguntar, né? Se o gestor deveria, quais são os sinais que ele deveria ver? Acho que são isso, né, Aline? Eu acho que é propriamente olhar, ter mais o trato humano de conversar, do diálogo, né? Diálogo é fundamental nessa parte, até para a gente poder sentir. Claro que se a gente pegar uma fábrica muito grande, talvez a gente não consiga conversar com todos, mas preparar e treinar líderes dentro desse contexto para perceber comportamentos, atitudes no dia a dia, de fato, faz a diferença. Aline, na prática, agora eu quero que tu traga ações práticas para nós. O que é o comportamento seguro de uma empresa? Comportamento seguro é atitude. Então, segurança muitas vezes é visto como regra. Nós falamos isso no início. Mas é atitude. Existe uma forma de tratar isso com as pessoas, né? E vamos pegar a nossa cultura aqui no Brasil. A gente precisa trabalhar muito mais essa questão. E hoje, eu vendo assim, nós estamos falando de máquinas, nós estamos falando também de norma de NR12, que são proteções de máquinas, comportamento, todas essas situações. É muito importante trabalhar isso na capacitação com os funcionários. Porque o comportamento é algo que é da pessoa. E normalmente, como é que o ser humano, ele desenvolve, ele se relaciona e como ele tem as suas atitudes no dia a dia. Primeiro que o nosso cérebro ele é preguiçoso, ou seja, ele cria hábitos para economizar energia. E logo, aquilo que a gente faz repetidas vezes se torna um hábito e gera um comportamento que a gente vai fazer todo santo dia, né? Tanto que quando a gente levanta de manhã, a gente não para pensar se a gente vai escovar os dentes, vai no banheiro, que vai vestir, isso são ações automáticas. Só que o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é um hábito bom de um hábito ruim. E aí, a partir daí, a gente precisa, para poder gerar uma mudança de comportamento, a primeira coisa que a gente precisa gerar no ser humano é a consciência. É ele entender o porquê daquele comportamento dele no dia a dia. O hábito ruim e o hábito bom, né, Aline? O nosso cérebro entende como o hábito que mais conforta. Com certeza. Ele sempre vai puxar para aquilo que é mais confortável. O ruim é confortável às vezes. Sim. É aquilo que tu repete, é aquilo que é conhecido para ti. E aí vamos pegar um comportamento que é histórico, familiar e desde a infância. Se, por exemplo, se em algum momento teu avô, teu pai, enfim, lá quando tu era criança, né? Dirigiu um carro, te colocou no banco da frente, sem cinto de segurança. Pilotou uma motocicleta sem capacete. Concorda comigo que as pessoas em quem a gente mais confia são os nossos pais, nossos avós? Então, se eles estão nos ensinando, a gente vai confiar que aquilo é certo. Então, a cultura de segurança e as normas e tudo mais, a gente acaba aprendendo isso quando, né? A gente vai aprendendo desde pequeno, obviamente, mas segurança do trabalho a gente aprende quando adulto e na empresa. Por isso que é tão difícil. Porque essa cultura, ela não vem da base. Claro, vem da base quando tu tem, daqui a pouco, pais, tios, pessoas que te conduzem, mães, né? Enfim, a mãe normalmente é a mais chata, é mais segura, né? Ela é mais conservadora. Agora, quando tu vem de uma cultura, e não é só porque meu pai é bombeiro, né? Trabalhou a vida inteira né, embaixo do mau tempo, como se diz, né? E se expondo a muitos riscos, pela segurança, né? Já vem de cedo, hein, Aline? Então, assim, com certeza, isso já vem, né, na claro, veia. Com certeza. Então, não tem como fugir, né? Com certeza. Mas aí, voltando da questão comportamental, então, primeiro, a gente traz essa raiz de casa. E depois, quando a gente vai se deparar com a empresa, com um monte de regras, muitas vezes é estranho. Então, por isso que a questão comportamental, ela afeta 100%. Então, por isso que eu sou uma defensora de que essas matérias, elas deveriam estar lá no ensino de base. Para a gente trabalhar sobre tanto segurança no trânsito, como segurança do trabalho. Eu sou da bandeira de levantar que todo mundo deveria saber primeiros socorros e combate a incêndio. Que em qualquer momento da vida a gente pode precisar, né? Alguém eventualmente se machuca, seja um filho, seja um familiar, tu saber fazer um desengasgo, um curativo, enfim, isso eu vejo que é o básico, né? Assim como tantos outros assuntos que se fossem da base, a gente estaria muito melhor hoje. E a partir daí, quando adulto, a gente começa a fazer algumas reflexões.
sobre como a gente vem se comportando. E é por isso que eu gosto muito de, nos cursos, não apenas tratar sobre a norma, porque norma de segurança do trabalho, vamos ser franco, quem gosta de norma é técnico de segurança, é engenheiro, o trabalhador ele não está interessado nisso. Mas a partir do momento que ele começa a entender que o comportamento dele vai afetar a família dele, as pessoas com quem ele convive, porque a gente não faz segurança do trabalho para a empresa. Eu sempre falo isso. Porque se acontecer qualquer coisa comigo hoje, alguém aqui me substitui. Mas agora quem me substitui lá na minha casa? E nós não estamos falando de que nós estamos cuidando hoje para viver eternamente. Até porque a gente sabe que ninguém vai ficar para semente, nem eu e nem você. Só que, como diz Mário Sérgio Cortella, um dia eu vou morrer, mas todos os outros dias não. Ou seja, o que eu faço da minha vida, desde que eu nasço até o dia que eu parto daqui, o que eu faço da minha vida? E aí nós entramos num outro tema, que são escolhas. Escolher ter um comportamento seguro é uma escolha. Então eu preciso entender e gerar consciência e a partir daí eu mudo meu comportamento. Por isso que é tão difícil nas empresas, né? As pessoas normalmente Por não isso atendem. Que umas pessoas ignoram e a outra segue. Isso, exatamente. Porque é uma questão internalizada da própria pessoa. É uma visão que ela mesma tem, né? Dela com relação... Porque normalmente a gente faz segurança porque alguém está cobrando. Sim. Mas se segurança é minha responsabilidade, por que eu espero que alguém me cobre? Não é pela empresa, né, Aline? É por você mesmo, né? E, gente, vocês não devem agora achar assim, ó, porque eu tive meus antepassados que tiveram esses comportamentos que eu não posso mudar meus comportamentos. Perfeito. A gente tem que buscar ajuda, o que eu falei antes. As mentorias estão aí para ajudar. O autoconhecimento está aí para ajudar. Então, busquem saber porque isso vai fazer bem para a vida de vocês. Não quer dizer que você sabe que teve um erro no passado e que você vai continuar cometendo o mesmo erro. Busque ajuda, busque se conhecer melhor, né, Aline? Para que melhore não só a tua performance no teu dia a dia profissional, no teu dia a dia familiar também. Porque isso uma coisa leva a outra. Né? Quando a gente coloca esse propósito na frente de dinheiro, quando a gente coloca o propósito na frente das ações, a gente passa a ter uma vida com muita mais qualidade. Eu falo nas nossas consultorias, Aline, para os nossos clientes que além de números, além de processos, além de gestão de todo o processo da marcenaria em si, a gente tem um objetivo com os nossos clientes. Quem está assistindo aqui que é nosso cliente ou já passou por uma conversa comigo no comercial sabe o que eu falo. A gente quer promover qualidade de vida para os nossos clientes. E a qualidade de vida não é só para o empresário, não é só para o dono da marcenaria, é também para o funcionário. Porque quando os processos estão alinhados, quando tem um objetivo claro, quando a gente consegue ter uma meta de eficiência produtiva diária, validando, o que eu valido muito, tá, Aline? Hoje, se eu for para engenharia de produção, ele vai me falar que eu tenho que trabalhar em 100% da capacidade do equipamento. Mas isso não existe. Porque o equipamento, ele vai te trazer uma alta produtividade. Mas existe um humano que está operando esse equipamento ainda. E aí a gente vem porque a gente vem falando até agora. Muitas vezes, a gente não sabe se o time dele perdeu, se ele brigou com a esposa, se ele não teve uma noite de sono porque o filho é recém-nascido, né? Então, a gente tem que valorizar isso e colocar no nosso dia a dia, na nossa eficiência de equipamentos, de operações, de processos, ela é uma eficiência mais baixa. Tem que diminuir um pouco, não vamos trabalhar com 100%. Eu hoje na consultoria, na Egos, a gente trabalha com 80%. Se o colaborador conseguir nos entregar 80% de eficiência no seu dia, a gente está super feliz. Ah, Jonathan, e os 20%? Cara, 20% a gente cobra no custo. É melhor tu cobrar um pouco a mais ou perder um cliente, em alguns casos, do que tu perder um colaborador, perder uma operação e perder toda uma história que você tem dentro do teu negócio. Aline, treinamento resolve ou isso é muito mais profundo? Resolver não resolve, mas é um bom ponto de partida. É necessário. Porque primeiro, como eu falei, né, a gente precisa gerar consciência. Como é que a gente vai começar a gerar consciência para gerar o movimento do comportamento, né? É muito treinamento, é muita capacitação, é uma conduta de uma forma diferente. Só que o que de fato a gente precisa fazer para mudar essa estrutura e para aquela empresa que quer de fato implementar isso no dia a dia, o que ela precisa fazer? Primeiro é que segurança precisa fazer parte dos seus valores. Ou seja, é uma cultura que precisa ser cascateada de cima para baixo. O diretor precisa validar que nenhuma operação,
é tão importante que não possa ser feito com segurança. E aí entender justamente esse contexto que a gente não vai trabalhar em 100%, mas vai trabalhar em 80%, porque a gente tem uma margem que é a margem que o funcionário consegue trabalhar de forma tranquila e segura. Legal. Tu veio do chão de fábrica, né, Aline? Posso ter segurança disso porque eu te conheço há bastante tempo já. Sei o quanto é comprometida com a tua profissão, o quanto defende a tua profissão. E no chão de fábrica, Aline, o que mais te marcou neste período em relação à segurança do trabalho? Você já citou um exemplo antes, mas eu quero que te marcou. Tenho mais um exemplo bem bacana que é um aprendizado. Eu sempre digo, todas as situações difíceis que a gente passa, gera aprendizado, e esses aprendizados que eu tive ao longo da minha profissão, eu também trabalho essas questões nos treinamentos. Teve um fato de uma empresa onde eu iniciei um trabalho, eles não tinham os EPIs necessários, não tinha treinamento, e nessa questão eram mecânicos e eles precisavam fazer trabalhos em altura. Tá? Então, na época, eu fui implementando, comprando material e treinei as pessoas. 2 semanas antes desse fato que eu vou contar, desse acidente que aconteceu com o trabalhador, 2 semanas antes eu fiz o treinamento e forneci os EPIs para os mecânicos. Porém, teve uma atividade que ele optou em fazer com uma escada extensiva. Uma escada tem as de abrir e tem as extensivas, né? E essa escada aqui no ganchinho de fixação acabou quebrando. Essa escada quebrou, ele estava mais ou menos a uns 3 metros de altura. E na ocasião ele não estava de cinto de segurança, porque talvez na ideia dele ele avaliou o cenário e não tinha onde se prender, não tinha onde fazer um ponto de ancoragem. E ele optou então colocar pelo menos o capacete. O capacete é uma EPI tão difícil de tu implementar, porque é algo desconfortável num primeiro momento, até tu criar o hábito e gerar o comportamento seguro. Mas ele estava de capacete. E quando essa escada quebrou, então as 2 pernas dele ficaram no meio da parte de cima da escada, e quando ele virou assim, de ponta cabeça, ele bateu o capacete no chão, e não a cabeça. Por que eu sei todos esses detalhes, né? Porque a empresa tinha uma câmera de segurança onde filmava vários pontos da empresa, então eu pude revisitar o evento várias vezes para poder analisar as causas. E o que eu posso te dizer, Jonathan, é que assim, isso pode ter salvado a vida dele. Poderia ser pior, ele teve 2 joelhos fraturados, mas ele poderia ter batido a cabeça, ter tido um traumatismo craniano e poderia ter vindo a óbito. Ou seja, isso é uma coisa que me marca muito, e por isso que eu reforço sempre a importância, além do cinto e todos os seus acessórios do capacete na questão do trabalho em altura, porque isso salvou vida. Então, o conhecimento, ele move, ele salva vidas. Então, só que o detalhe dentro da segurança é que a gente sabe de fato os acidentes que acontecem, mas a gente nunca sabe quantos acidentes a gente preveniu. Com aquele treinamento, com aquela conscientização, com a hierarquia das medidas de controle, que a gente sempre precisa tentar evitar primeiro o trabalho, tentar eliminar o risco, para depois, por último, implementar um EPI, que a gente ainda tem a cultura, né? Coloca ali um fone de ouvido antes de pensar em reduzir a fonte de ruído, por exemplo. A gente ainda tem isso muito que precisa evoluir. Mas o que eu quero te dizer com isso, né? É que toda a ação, ela vale a pena. E marca porque é algo que hoje essa pessoa está viva. E é isso que importa. E tu considera, Aline, que de repente deveria ser mais evidenciado o que a segurança do trabalho faz a prevenção do que às vezes os acidentes que acontecem para depois a gente olhar, pô, lembra aquele caso que aconteceu lá, ó, se tivesse usando o material adequado não teria acontecido. Então, vendo a tua fala, será que não seria mais importante a gente achar uma forma, daí você como profissional da área, de mostrar o quantos acidentes não aconteceram por estar adequadamente dentro do processo produtivo ou dentro do processo externo? Colocando mais uma pergunta na sequência para você, aonde acontecem mais os acidentes? São nos ambientes produtivos ou são nos ambientes externos com ações externas que não precisam ser feitas ou... Que não tem nenhum controle, digamos assim. É que, na verdade, assim, se a gente analisar, que nem esse fato, né? Muitas vezes a gente não sabe quais acidentes foram prevenidos. Uhum. A gente só sabe mediante uma comunicação dos quase acidentes. Porque tem um conceito que é muito importante, ele funciona na prática, que é todo acidente manda aviso.
Então, se a gente estiver atento a esses avisos, a gente vai tratar antes que ele ocorra. E quais são os avisos que o acidente manda? É o quase acidente. Eu quase escorreguei numa escada, eu quase bati com a empilhadeira porque faltou o freio. E aí a gente não presta atenção nesses detalhes e toca o processo e não trata isso antes da ocorrência. Pressão de produção. E às vezes não presta atenção, então a gente precisa falar mais sobre isso nas capacitações, nas qualificações, para que as pessoas comecem a perceber, porque isso não é algo automático, isso é algo automático para mim, que sou da área. Agora, pega alguém que está ainda engatinhando, que está aprendendo a operar uma máquina, ela está suscetível a maiores riscos. E aí, falando também dentro do ambiente de trabalho, os ambientes até foi divulgado agora nas estatísticas, né? As empresas que trabalham com montagem industrial, que tem um alto risco, seja de trabalho em altura, montagem de estruturas por risco de queda de materiais, é onde tem mais propensão. E também motoristas que estão no trânsito, então, que é algo que é uma profissão, que é o trânsito, que é dia a dia, que não depende de ti, né? Que não depende só de ti, e também dentro das estatísticas, os profissionais da saúde têm se acidentado bastante também, né? Envolve tanto questões mentais quanto os técnicos de enfermagem, que é uma das profissões que mais tem se acidentado. Então, assim, de uma forma geral, dentro da empresa a gente consegue ter uma ação. Agora, quando é fora, quando envolve acidente de trânsito, aí já tem que tratar outras ações, né? É um pouco mais delicado. E a falta de atenção é comum no dia a dia? Para acontecer acidentes? É um fator determinante. É por isso que eu tratei aquele assunto, né? De quando tiver algum problema para resolver antes de voltar para o trabalho, porque a nossa atenção a gente não consegue separar o que é pessoal, o que é trabalho. Então, e trabalhos monótonos de produção e repetitividade é aonde tem maior propensão a erros. Sai no automático às vezes. Porque tu tá no automático. É aquilo que tu faz, é repetido. Então, por isso que é indicado que se tenha pausas, que as pessoas façam rodízio de atividades, para que não tenha sempre aquele mesmo olhar. É porque o nosso cérebro, né, é como ele se comporta, é como ele trabalha. Então, a gente precisa estar atento aos fatores humanos. E Aline, qual é o papel do líder na construção desse ambiente mais seguro? Você que lida nas mentorias, lida basicamente com líderes de setores, de departamentos, né? Qual é o papel dele na construção desse ambiente mais saudável, desse ambiente mais seguro? Perfeito. O líder é pessoa fundamental. A gente não pode dizer faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele tem que ser o exemplo, né? Então, dar o exemplo não é a melhor forma de transformar o ambiente. Sim, é a única forma, né? É ser o exemplo. Então, um gestor de área, além de ser um cargo de confiança, normalmente é a pessoa que domina os processos. E agora está tendo essa exigência, essa característica do líder, do gestor, ter essas competências de saber fazer a leitura com relação às pessoas. Então, e o gestor ele tem uma responsabilidade fundamental. Já existem casos onde gestores de área foram penalizados, né, responsabilidade civil penal de determinar que algum funcionário fizesse alguma atividade sem o devido treinamento, sem os EPIs, ele pode responder por isso, tanto na esfera civil como trabalhista. Então, além dessa responsabilidade, ele precisa trazer esse olhar que é o olhar da empresa. Por isso que eu digo que isso precisa ser cascateado, de cima para baixo. Sim. Tanto a direção da empresa precisa comprar a ideia, e isso tem que fazer parte dos valores, isso vai cascateando aos gerentes, aos líderes, até o chão de fábrica. Porque o time copia o líder, né? Com certeza. E a gente falou antes sobre família. É o mesmo exemplo, né? Se você tiver um líder que não faça as ações conforme tem que ser, ou quando acontece um determinado problema, faz desse jeito que vai dar certo igual, depois a gente vê, a gente só cuida para não passar uma peça muito pequena, agora falando de marcenaria, né? Cuida para não passar uma peça muito pequena na coladeira, porque pode trancar e tu pode trancar o dedo. Mas cuida, mas não pode passar. Não pode passar. Eu brinco, existe uma brincadeira nas marcenarias que marceneiro bom é aquele que tem menos de 10 dedos. Essa é a brincadeira que acontece. E quando a gente vai para as fábricas, nós brincamos mesmo. Pô, tá com um pedaço de dedo cortado lá. Esse é dos bons. Mas é das antigas. Das antigas. Temos e hoje, Aline, eu vejo, cara, um exemplo claro, que até trazendo exemplos assim que eu vejo nas marcenarias no dia a dia que a gente está,
uma serra esquadrejadeira. Todas as serras esquadrejadeiras que vêm para venda, que são vendidas no mercado, elas têm a proteção. Tanto é que tu vai em feiras que o pessoal faz exemplo de colocar uma salsicha, como se fosse um dedo, né? Bota ali, quando chega perto da serra, ela para. Mas por quê? Porque tem um sensor, que tem aquela capa por cima que tem o sensor. Tu chega em todas ali, eu te desafio a entrar em marcenarias. Quero fazer um convite para você quando a gente tiver a oportunidade de te levar em algumas. Nenhuma tem a proteção. Das que eu conheço, nenhuma tem a proteção. Por quê? Porque sim, é mais difícil de tu trabalhar. Tu não consegue olhar no milímetro às vezes, tu não consegue. Tudo bem, mas gente, corta mais uma vez, sabe? Tira de uma outra forma, acha uma outra forma de diminuir isso, ou de olhar, ou prestar mais atenção, diminui a tua produtividade nessa questão. Porque é segurança para ti. Né? É segurança para ti o teu dia a dia. Imagina tu é responsável por uma família, né? Tu tá constituindo família. Daí tu fica 4, 5, 6 meses sem trabalhar. Quem vai pagar essa conta? O nosso INSS está cada vez mais quebrado. A gente não sabe até quando vai, né? Até quando vai isso. Sim, e nesse contexto o líder tem um papel fundamental. Porque se essa proteção está fora de lugar, é porque a liderança permite. É porque aquilo não é enxergado como algo proibido. Então, por isso que eu digo que uma cultura de segurança ela tem que vir de cima para baixo. Porque se deixar pelo operador, ele vai trabalhar da maneira como ele acha melhor. O que é mais fácil para ele. O que é mais confortável para ele. Só que o confortável não é o certo que a gente falou antes. Exatamente. Então, não é escolha. Nesse quesito, a gente precisa ter a regra e ter a disciplina de seguir. É por isso que eu digo que não apenas o treinamento é necessário. Além de um treinamento, precisa ter um acompanhamento, precisa ter a fiscalização, a cobrança. E esse é o papel do líder também. Além de manter os processos rodando, né, ter as pessoas para fazer as atividades e entregar a produção, ele precisa estar preocupado, além da qualidade do produto, também com a segurança das pessoas. E fazendo um jabá agora para o nosso parceiro Master aí, que é Tools Imports, eu já presenciei inúmeras vezes, né? Eles trabalham com máquinas automatizadas para marcenarias. Inúmeras vezes eu estou acompanhando, às vezes, uns técnicos das máquinas e a preocupação deles é sempre com a segurança, né? Então, eu vejo várias vezes eles falam, pô, por que você tirou essa carenagem? Essa carenagem aqui é proteção, tu você quebra uma fresa, voa no teu peito, voa no teu olho, o que vai acontecer? Né? Um pouco você, por que não baixa aqui? Se é para baixar o cone para sugar o pó, é porque faz bem para tua saúde, tu não tem rinite, né? E a gente vê, as pessoas não se preocupam com isso, mesmo com a preocupação porque são poucas as empresas que se preocupam também. A Tools Imports, nosso parceiro aí, eu tenho a segurança de falar que a preocupação deles não é só na produtividade, também na segurança, porque o equipamento deles está sendo visto, né? Então, quanto mais eles se preocuparem com isso e deixarem isso claro, e eu já vi inúmeros montadores de máquina fazerem relatórios no final, alertei sobre isso, mas não é o papel dele, né? Porque o dia a dia, ele não vai estar no dia a dia dele, ele é o líder, né? Então, se o líder disser, deixa ele embora, depois tu tira. O que acontece? É o que acontece. Erros comuns nas empresas, Aline. Qual o maior erro que você vê as empresas cometendo quando falamos de segurança e saúde mental? É não trazer justamente isso como um olhar de prioridade de valor dentro das empresas. Porque isso, mais cedo ou mais tarde, vai acabar impactando de alguma maneira no financeiro da empresa. Porque, vamos lá, um CNPJ, o objetivo é lucro, certo? E o quanto isso acaba impactando no dia a dia das empresas. Então, vamos lá, a gente não está falando só do custo que o acidente de trabalho gera. Sim. E sobre também um funcionário que se afasta pelo INSS, ele vai trazer o fator acidentário de prevenção, ele vai multiplicar isso nas alíquotas de tributação referente ao seguro acidente de trabalho. Então, as empresas elas já estão pagando essa conta. Né? E se a gente analisar todo o contexto, vale a pena a gente manter um ambiente mais seguro e mais saudável? Então, de fato, o erro é não dar a atenção, é pensar isso de uma forma secundária. E como é bacana quando tu encontra uma empresa em que as pessoas elas conseguem se ajudar, elas têm um trabalho em equipe, elas conseguem entender a segurança dentro do contexto, melhorar os ambientes, vai trazer mais produtividade em consequência disso. Então, quando a gente fala em segurança e ergonomia, a ergonomia, o objetivo é trazer mais qualidade de vida para as pessoas no trabalho.
Então, que a gente está falando desde a iluminação, desde a bancada, desde os processos organizados, isso traz menos estresse, gente, menos retalho. A Aline, quando eu cheguei aqui, ela se preocupou com a altura da minha cadeira, se ia ficar confortável pra gente ficar 1 hora conversando aqui. É o olhar técnico que é o inconsciente teu falando, né? Sim. É o inconsciente teu meu falando, porque é o teu dia a dia. Mas esse inconsciente teu, os líderes têm que entender, é bom para eles, né? Porque hoje, a gente considera que o treinamento, então, por exemplo, tu passa o treinamento, né? Os líderes têm o dever de continuar esse treinamento no dia a dia, porque a nossa vida industrial, a nossa vida empresarial, ela é um treinamento diário. Tu considera que eles estão maquiando isso, fazendo isso superficialmente, mesmo que tenha uma orientação do líder master, né? O diretor da empresa ordena que eles façam essas verificações diariamente, de IPIs, né? De segurança. Tu acredita que eles estão maquiando isso, deixando mais superficial essas ações, só para quando, de repente, o líder máximo vir chamar eles para alguma coisa? O papel das lideranças e dos treinamentos é dia a dia. É acompanhamento, é ter o olhar, não só para a produção, não só para a qualidade. É ter esse olhar mais aguçado também e prestar atenção no comportamento das pessoas. Então, um treinamento deficiente, ele não serve para nada. Então, um bom treinamento, mas se não fizer um acompanhamento posterior, ele também não tem a mesma eficiência. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento no dia a dia e no momento que determinou a regra, precisa ter, inclusive, dentro das políticas da empresa, né, o manual de conduta. E também medidas disciplinares diante daquilo que não é cumprido. Então, a empresa precisa ter isso muito bem claro, treinado com as pessoas. Porque isso, inclusive, né, se a gente for pensar num processo trabalhista, onde a empresa precisa se defender diante de um acidente ou diante de alguma reclamatória trabalhista, ela vai precisar desses registros. Hoje, uma das falhas das empresas é não ter registro daquilo que elas fazem. Né? Ou se fazem pouco, mas ainda assim precisa ter os registros. É certificado, são listas de presença, são manuais de conduta. Esses documentos, né, são fichas de EPI que precisa ter o registro de todos os EPIs que são entregues. Isso é minimamente para que a empresa tenha um respaldo jurídico. Então, isso são as obrigações legais que ela precisa atender. Tá? Então, e para ter um efeito, tu precisa ter um acompanhamento contínuo. A gente agora estava aqui refletindo as suas falas, a gente falou muito sobre acidentes, saúde mental, falamos muito, e a gente levou muito, acho que muito tempo pela minha condução do meu dia a dia do trabalho, a gente falou muito sobre acidentes no ambiente trabalhista, né, no ambiente produtivo. Mas voltando um pouco à saúde mental, gente, a saúde mental é importante, não é só na parte produtiva, na parte também administrativa. Hoje, uma pessoa que não está bem pode errar um número, pode errar um boleto, pode errar uma conta, pode errar qualquer coisa, né? Uma pessoa que pode estar sendo em casa, não estando bem, mas também hoje a gente vivencia muitos casos que a gente vê na mídia, né, Aline? Sobre as importunações, né? Acho que isso é algo que também atua dentro da saúde mental dos profissionais do dia a dia. Muitas pessoas indo para terapeutas, né? Buscando ajudas porque os líderes hoje, eles não estão... Eu considero isso, Aline, é uma consideração minha vendo no dia a dia. Eu vejo que hoje os líderes, eles não estão tão preparados. Não num todo, tá? Sim, não num todo, mas no ambiente que eu vejo, eles não estão tão preparados. Eles não sabem, não têm o autoconhecimento para saber lidar com as situações e às vezes acabam confundindo algumas coisas. O que tu me diz sobre isso? Sobre esses ambientes mais administrativos, mais fechados, que não são produtivos. O quanto essa saúde mental está influenciando essas pessoas aí no seu dia a dia, na busca por terapeutas. Hoje, acho que a profissão que mais vai crescer no mundo aí é psicólogo e terapeuta, né? É verdade. Uma coisa que eu preciso trazer aqui e considerar é que quando a gente está falando no ambiente de trabalho, os fatores de risco psicossociais, eles estão associados à organização do trabalho e não aos fatores pessoais. Tá? Que inclusive fatores pessoais podem ser genéticos, enfim, que é o ambiente, é como a pessoa se organiza na sua vida pessoal, inclusive, tá? E com certeza um dos fatos que eu vejo, assim, que causa esse desconforto muitas vezes é não ter o diálogo, é não ter a compreensão sobre a importância do trabalho que a pessoa está fazendo.
E dentro dos ambientes administrativos, muitas vezes há uma pressão de entregas, que nem, por exemplo, vamos pegar alguns bancos, cooperativas que trabalham sob demanda de vendas e que a pressão é grande, né? Esse é um dos fatores que pode trazer o adoecimento. Então, o quanto é importante entender, porque cada empresa tem um problema. Então, primeiro, eu preciso identificar quais são os problemas para depois propor ações, que podem ser desde planos e programas de saúde mental, ginástica laboral, pausas, interação entre as pessoas. E, com certeza, o treinamento das lideranças é uma parte fundamental, porque a sociedade ela tem mudado, ela tem tido novas exigências, os líderes também. Então, eu vejo que a parte do diálogo é uma das principais para que se possa conhecer um pouco mais as pessoas e tratar isso no ambiente. Mas nós não estamos falando de questões pessoais, e sim relacionadas ao ambiente de trabalho, que é como a organização do trabalho afeta a saúde das pessoas. E aí nós não estamos falando só de horas de trabalho. Uma pessoa que pode muitas vezes ficar horas no trabalho. Vamos pegar nós, Jonathan, nós somos empresários. Com certeza, meia-noite, 1h da manhã, já teve reuniões que eu e meu esposo fizemos, era 2h da manhã. Isso incomoda? Não, não incomoda porque nós temos um objetivo. Isso. Aquilo faz sentido para nós. Agora, a partir do momento que tu tá num ambiente onde tu realmente só quer bater o teu ponto e ir embora, ou tu não vê sentido no porquê tu está fazendo aquilo, isso é o que adoece. É a desconexão daquilo que a gente faz. É não entender a importância, né? É não se sentir parte daquele ambiente. Então, e hoje o fator humano ele está muito atrelado, né? E a gente há uma preocupação das empresas, sim, né? De migrar para isso, fazer os levantamentos, trazer um ambiente mais seguro, mais produtivo, que engaje mais as pessoas. Mas, por outro lado, não é o objetivo da empresa trazer felicidade para as pessoas. E aí cada um precisa fazer as suas escolhas. Primeiro, identificar quando tem algum problema, buscar um autoconhecimento e procurar, de fato, entender o que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu propósito? Né? Isso faz sentido para mim? Eu uso muita frase, Aline, quem entra por dinheiro, sai por dinheiro. Porque não está com um propósito claro na nossa cabeça. Que mensagem, hein? Gostei, acho que foi no final, foi no final agora a tua fala aí, foi importante, eu acho que eu tive que trazer um pouquinho de volta porque ficou algumas dúvidas para mim, disse, não, vou trazer um pouquinho de volta porque, como a gente falou muito indústria, né, muito produção, acho que também as pessoas têm que entender que, exatamente como a Aline disse, é olhar para o lado do ambiente de trabalho, o quanto ele é confortável, o quanto ele está fazendo sentido para a tua vida, né, não é a empresa que entrou na tua vida, tu que entrou na vida da empresa. Então a empresa tem sua cultura, tem seus objetivos, você tem que entender se ele está dentro dos teus objetivos de vida também, para te fazer sentido. Indo para o final, então, minha amiga Aline, quero fazer uma pergunta final para você, né? Se tu pudesse deixar uma mensagem hoje para empresários e líderes sobre segurança e saúde mental do trabalho, qual seria essa mensagem? Quero que tu olhe para essa câmera aqui e fale. É de extrema importância que seja dado o assunto, a importância a respeito desse assunto nos vossos ambientes. Isso é algo que, se a gente começar a analisar, os resultados da empresa muito vêm de encontro com a importância que a gente dá para alguns temas. E como a gente está falando de pessoas, as pessoas é que dão os resultados que a gente precisa. Então, a gente precisa dar mais atenção às pessoas. Ter mais conversas, saber ouvir o trabalhador. Muitas vezes aquela solução que a gente busca, ele tem. Porque é ele que está lá no dia a dia, é ele que está dentro do processo. Só que a gente só precisa parar muitas vezes e escutar. Eu passo por diversos cursos com trabalhadores de diversos ramos. E quando, a partir do treinamento, que é conscientização, que é muito importante, que é um tema que é bacana tratar com as pessoas, né? Quando o funcionário retorna para uma turma, o qual ele já passou antes por algum treinamento, e ele me traz a seguinte informação: a partir do treinamento, nós geramos uma mudança no nosso ambiente de trabalho, e isso enriquece o trabalho, aquilo que a gente vem fazendo. Essa é a missão, é gerar mudanças. A gente precisa gerar mudança de comportamento. Então, para gerar essa mudança de comportamento, a gente precisa dar o primeiro passo. E muitas vezes ter uma consultoria que possa dar esse suporte, que possa dar o direcionamento
e de um caminho, porque a gente precisa do suporte. É como o Jonathan disse lá no início, né? As consultorias, as mentorias, elas estão aí para poder auxiliar qual caminho eu posso seguir, de qualquer maneira, né, para que o processo seja mais seguro e isso possa me trazer resultados positivos. Então, com certeza, conte conosco nessa jornada aí, que é algo que é o caminho. Legal. Não só pela legislação, mas por uma necessidade fazendo merchan aí, né? Quem gostou do assunto, quem quer se aprofundar mais sobre o assunto e organizar a sua empresa com segurança do trabalho, saúde mental, dentro das NRs, né? A Aline, ela realiza um trabalho incrível de consultoria, né? Pode contatar ela, pode nos contatar também, que a gente pode passar o contato da Aline direto, em segurança do trabalho, gestão de SST e treinamento das NRs. Então, cara, uma baita profissional, podem ter segurança que elas vão te dar segurança também. Com certeza. E Aline, antes de nós encerrar mesmo, já tem um momento que está se tornando tradição aqui no Egos Talks, que é um momento que a gente tem que agradecer a quem nos traz conhecimento. E você nos trouxe um momento agora de muito conhecimento, né? Um assunto muito relevante que as pessoas não dão muita importância às vezes. E com forma de agradecimento, a gente gostaria de te dar alguns brindes. Muito obrigada. A gente trouxe aqui um brinde do nosso novo patrocinador. Opa! Muito bem! Né? Nosso amigo Ricardo Broine. Obrigado, Ricardo, pela confiança. Ontem tive uma conversinha com ele rápida. Gostou muito do projeto. Já tinha gostado do episódio com o Gustavo, que também é amigo pessoal dele. Então, obrigado. Vou entregar aqui para a Aline, nossa convidada. Muito obrigado. Aline. Desfruta aí com o Diegão. Tu e o Diegão para desfrutar. Muito obrigada. Deixa eu colocar. E aqui o mimo da Egos Consultoria, então, uma mochila. Opa, né? Que show. Muito obrigada. Precisamos para carregar muitos equipamentos. Isso, tá? Uma mochilinha para você. Obrigada. Uma forma de agradecimento. Eu sei que poderia ser mais, mas você merece, Aline. Obrigado mesmo por ter compartilhado conhecimento com a gente. Cara, foi uma hora de muito, muito conhecimento, de muita troca. Fiquei muito feliz por ser você também, uma pessoa que eu já conheço há quase 15 anos aí. E sabendo da tua trajetória, né, do teu profissionalismo, assim, fico muito contente de ter você aqui no nosso terceiro episódio. Eu que agradeço. Muito sucesso para nós. Galera, então esse episódio traz muito mais que segurança, né? Traz um conhecimento geral sobre pessoas e processos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de nos seguir aí, de nos dar o likezinho ali no nosso YouTube, no nosso Spotify. Muito obrigado e ficamos para o próximo Egos Talks, Gestão que Conecta, certo? Porque empresa organizada sofre menos.